Estamos aqui para a coletiva pós-jogo de Ponte Preta 1, Ceará 1, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro 2026. Conosco o professor Moza. Boa noite, professor. Boa noite. Vou iniciar a coletiva pela pergunta do repórter Danilo Queiroz, do Futebolês. Boa noite, Moza. O que você viu de diferente no seu time do empate em casa para o empate fora de casa? E como você analisa o Ceará ter apenas 2 pontos nas 2 primeiras rodadas, que não era o que se esperava de uma equipe que tem como objetivo lutar para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro? Bom, todo jogo ele tem... são roteiros distintos, assim, cada jogo tem a sua própria história. Nunca um jogo vai ser igual ao outro. O primeiro jogo contra o São Bernardo, nós criamos bastante chances. O São Bernardo acaba equilibrando na metade para o fim do primeiro tempo. A gente volta bem para o segundo tempo, criamos chances para fazer o 2-0, acabamos sofrendo o empate e aí tivemos algumas chances para poder vencer o jogo. Hoje foi um jogo diferente, a Ponte começa melhor do que a gente. Aí nós equilibramos, tivemos uma chance clara com o Júlio. E aí acaba que a expulsão no final do primeiro tempo muda a dinâmica do jogo, né? Nós mudamos a estrutura de marcar, não contamos em tomar o gol com 7 minutos, que a ideia era manter o 0-0 pelo menos até esse ímpeto inicial da Ponte. Normalmente uma equipe, quando volta do intervalo com um jogador a mais, os primeiros 10, 12 minutos eles se jogam, se atiram, e aí a ideia era tentar sustentar o 0-0 para equilibrar o jogo. Infelizmente tomamos o gol com 7 minutos e aí obrigatoriamente a gente tive que fazer algumas trocas, inclusive a forma de marcar, né? Nós começamos marcando um 5-3, depois marcamos num 4-3 e deixamos o Júlio e o Mateuzinho à frente e acabou dando certo. Os jogadores que entraram muito bem, né? Os que iniciaram bem, os que entraram com muita saúde. E o jogo hoje era para jogadores com mais saúde, né? Caso do Sanches, caso do Mateus, o próprio Júlio, que é um ponta que eu estou adaptando como um 9 de mobilidade e de ataque ao espaço. E graças a Deus as trocas surtiram efeito, nós conseguimos empatar e, na minha opinião, estávamos até mais próximos de fazer o segundo do que a Ponte. Em relação a ter dois pontos em 2 jogos, nós não contamos com o empate em casa, obviamente, mas pelas circunstâncias de hoje, um ponto é um ponto conquistado. E o campeonato está apenas começando, então tem muita água para passar embaixo da ponte. Moza, boa noite. Aqui é Del Luiz, da Rádio Assunção e do canal Del Luiz. Muito bacana a sua comemoração. Isso é Série B? Outra pergunta. O critério da arbitragem claramente prejudicou o seu time, sem servir de muleta, mas prejudicou o seu planejamento? Não, a minha comemoração acho que não é Série B, é qualquer campeonato que a gente dispute, assim, né? Ali era um momento que nós estávamos próximos do empate, mesmo com um jogador a menos, e ali é muito mais um momento de extravasar junto com os jogadores, porque nós nos preparamos muito para esse jogo, nós gostaríamos de ter vencido, mas é um empate com um sabor de vitória, assim, né? Pelas circunstâncias que foi, principalmente depois da expulsão. Em relação ao critério do Kleber, assim, é difícil falar da arbitragem. Eu acho que a expulsão foi injusta. Talvez o carrinho do Potker no Richarlison, o VAR poderia ter chamado, e aí é muito mais o VAR, né, que tem a imagem do que o próprio Kleber durante o jogo. Então, assim, eu acredito que o Kleber tenha sido rigoroso demais na expulsão do Lucas Lima. Até porque é impossível jogar futebol sem usar os braços, né? Então, esse critério, e provavelmente após a Copa do Mundo, com o novo regulamento, provavelmente o Lucas Lima não seria expulso porque o VAR chamaria e anularia o cartão vermelho. Então, mas assim, é difícil falar da arbitragem, eu particularmente não gosto de falar muito da arbitragem, mas talvez o critério hoje foi um pouco confuso. Pergunta do repórter Horácio Neto, da Rádio Povo CBN. Moza, boa noite. Boa noite. Você tinha como mérito no trabalho uma equipe que conseguia criar diversas oportunidades, porém não estava conseguindo converter. O que me gera dúvida do porquê largar esse caminho e partir para uma formação tática tão diferente do habitual, que uma semelhante já não tinha dado certo contra o Fortaleza. Assim, é muito simples de responder essa pergunta.
a Ponte se preparou 8 dias para nos enfrentar. Nós estamos vindo de uma sequência de um jogo a cada 3 dias. Então, talvez para quem enfim, não trabalha diretamente dentro de um clube de futebol, não tenha a mínima ideia do que é a preparação para um jogo e do que é o desgaste de um jogo de 100 minutos com viagem, né? Porque não é simplesmente jogar, né? Tem o deslocamento, né? Nós saímos de Fortaleza, fomos a Recife, e aí é perto, mas tivemos um jogo duro contra o Retrô, num campo muito pesado, e aí nós tivemos 2 dias somente para descansar e se preparar, e já viemos a Campinas. Então, obrigatoriamente, eu tinha que fazer ajuste na equipe. Eu perco o Zanocelo, né, que é um jogador bem importante para nós em todos os momentos do jogo, e inclusive nas bolas paradas. E aí a escolha do Júlio é principalmente para dar sustentação defensiva, jogo aéreo, tanto é que talvez a melhor chance que nós tivemos no primeiro tempo foi o cabeceio do Júlio César. Então, assim, quando eu imagino uma equipe, principalmente com viagem, depois de 3 dias contra a Ponte Preta, aumentar a estatura do time, aumentar a força física do time, né? E acabou que deu certo, e mesmo com as circunstâncias desfavoráveis, né, depois da expulsão. Então, eu acredito que a minha escolha foi assertiva. Perguntas dos repórteres Daniel Farias e Rodrigo Cavalcante sobre o mesmo assunto. Boa noite, Moza. Aqui é Daniel Farias, do Sistema Verdes Mares. Por que você não escalou o Melk como titular no jogo de hoje, nem o acionou nas 5 substituições a que teve direito? Pelo fato do Melk ter feito 80 minutos no sábado, né, e num campo bem difícil, pesado, e hoje o campo da Ponte é um campo pesado também. E aí nós optamos por dobrar, né, o Júlio e o Rafa na ponta direita, até pela estrutura que a Ponte joga, né? A Ponte solta os 2 laterais simultaneamente, então nós precisamos ter força por fora. E a ideia era utilizá-lo durante o jogo, e aí acabou que as circunstâncias do jogo mudaram a nossa estratégia, né? E aí o jogo, com a expulsão do Lucas, pedia outras características, principalmente física, né? Que é o caso do Sanches, o caso do Júlio, do Mateuzinho, do próprio Alano, né? E aí acaba que o Alano, o Júlio e o Sanches participam efetivamente do gol de empate, né? Então eu fico satisfeito assim com o empate conquistado, principalmente da forma que foi, né? Nós estivemos próximos até de vencer o jogo, né? E mais de uma vez ainda. Então é um ponto conquistado. É óbvio que nós gostaríamos de ter pelo menos 4 pontos. A nossa conta sempre é essa, assim, né? Com uma estreia em casa e um jogo fora, a nossa conta eram 4 pontos. Infelizmente não conseguimos esses 4 pontos. Agora é descansar e se preparar para o Cuiabá no sábado.